Deus por tudo que já ouvimos, pelos hinos, pela mensagem, o testemunho da missionária Gleice, para que cada vez mais nossa fé seja mais viva no Senhor. Não desanimar, não desistir, porque Ele só quer que nós busquemos Ele, se entregue de corpo e alma para Ele. As coisas vão dar tudo certo. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminasse. Ora, Deus, versículo 9, Deus deu graça a Daniel, a Daniel deu graça, misericórdia adiante do chefe do eunuco. Pai Santo que está no céu, Deus eterno e soberano, queremos te louvar por essa linda oportunidade que o Senhor nos concedeu para nós, e nós estar aqui na tua casa depois de tudo que já foi falado, em prol do teu louvor e adoração, porque só o Senhor merece todo louvor, toda honra, toda glória. Agora eu peço a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia sobre a minha vida, que eu sou de graça, que eu não fale aquilo que seja da minha vontade, mas aquilo que o Espírito Santo colocar na minha mente, no meu coração, e que a tua igreja, a tua noiva, nós todos esteja precisando. Fica conosco, ensina e capacita-me nesta noite. A minha oração que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, aqui nós estamos adiante do homem de Deus que já foi falado nesta noite. O jovem, diz os estudiosos que ele tinha de 14 a 16 anos de idade, quando ele foi levado pela primeira leva do povo de Judá para a Babilônia. Quando o rei daquele tempo, o rei de Judá, era Joaquim, e ele, meus amados irmãos, rei Nabucodonosor, sitiou a cidade de Judá e levou a primeira leva para a Babilônia no ano 606 a.C., né? A Babilônia, o Império Babilônico, meus amados irmãos, foi fundado pelo pai do rei Nabucodonosor, um homem chamado Nabopolassar, era o nome do pai do rei Nabucodonosor, que foi o fundador do Império da Babilônia, meus amados irmãos. E no ano 606 a.C., o rei Nabucodonosor colocou no seu coração de invadir a cidade de Judá. E ali, meus amados irmãos, ele levou a primeira leva dos povos de Judá ali para a Babilônia, e a qual Daniel foi incluído no meio deles também. Daniel e seus 3 companheiros, que depois, meus amados irmãos, com o nome desses 4 homens de Deus, não combinavam com o nome dos deuses da Babilônia, eles colocaram o nome deles diferente de quando passou Daniel para Beltesazar e os outros para Sadraque, Mesaque e Abdenego, a qual tinha o sentido dos deuses da Babilônia. Enquanto, meus amados irmãos, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz, Deus santo, Deus poderoso. Cada um daqueles homens de Deus, meus amados irmãos, o nome deles tinha um significado da parte do nosso Deus. E aqui, meus amados irmãos, quando esses 4 homens de Deus foram juntos, aí o rei Nabucodonosor procurou um homem chamado Aspinase, para que ele escolhesse
entre os judeus, quatro homens jovens sábios que fossem instruídos em sabedoria e em conhecimento e que pudessem estar na corte do rei. Mas ele propôs que eles passassem 3 anos estudando a linguagem deles, que era o aramático, meus amados irmãos, né? Então eles tinham que estudar. Aí está muito bom, porque eles só estudaram, cada vez mais eles iam se qualificar e iam aprender mais e mais ainda. Aquele império forte que tinha sido fundado pelo rei Nabopolassar, agora o rei era o filho dele, no chamado rei Nabucodonosor, um homem, meus amados irmãos, que ele cresceu tanto que o mundo se curvava adiante do rei Nabucodonosor. Mas por causa da arrogância dele, Deus um dia tirou o coração de homem dele e colocou um coração de animal. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, ele era um homem muito sábio, um homem muito poderoso, que ele dominava sobre os impérios, outros impérios. E quando ele levou o povo judeu para lá, no ano 606 a.C., ele disse: olha, foi no 3º ano do seu reinado, a qual Jeroboão era o rei de Judá, e veio Nabucodonosor da Babilônia e sitiou Jerusalém. Meus amados irmãos, e levou uma grande leva de pessoas. Mas aqui nós vemos, meus amados irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele não levou as pessoas pobres, ele só levou gente rico, de alto gabarito. As pessoas mais que viviam na área de mais pobreza, ele não levou, ficaram, né, meus amados irmãos? E ali quando ele chegou, ele disse: olha, disse a Aspinazia, escolhe dos jovens que vierem de Judá, homens para que estejam comigo, e estuda durante 3 anos, e no final de 3 anos, apresenta eles a mim para ver o que eles aprenderam, se eles aprenderam bem, para que eu esteja comigo e não me atrapalhe, mas que me ajude. E ali, meus amados irmãos, ele colocou a porção que eles tinham que comer. E nós sabemos, meus amados irmãos, que naquele tempo dos impérios, tanto do império do Egito, tanto da Babilônia, quanto do Média e dos Persas, tudo, aquela comida deles, para chegar na mesa deles, o vinho que eles bebiam, tinha que passar, meus amados irmãos, na presença do Deus deles, que era Deus morto. Aquelas comidas tinham que passar perante os deuses, coisas sacrificadas a ídolo. E tinha mais uma, meus amados irmãos: o rei não bebia enquanto um que estivesse do lado dele bebesse primeiro daquele vinho, daquela comida, para ver se aquela comida estava apta para o rei comer e não acontecer nada de errado na vida dele. E o rei, meus amados irmãos, colocou essa porção para que o rei, na boca do Daniel e os seus 3 amigos, participassem daquela comida, daquele alimento que tinha passado perante os deuses pagãos, os deuses da Babilônia, para poder chegar para o rei comer, e também Daniel e seus 3 amigos se alimentar também. E Daniel, meus amados irmãos, por ser um homem de Deus, isso é muito bom para nós, serve para nós também. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós quer fazer coisa que não é do agrado de Deus. Daniel colocou no seu coração não se contaminar com aquela porção do rei, nem com o alimento que era para eles se alimentar, e nem com o vinho que era para eles beber, que era o mesmo vinho que o rei bebia. E ele colocou no seu coração isso. E ele
chegou até o eunuco, que era o Aspinaz, era quem cuidava de todos os eunucos. E ele chegou para o eunuco e disse: olha, eu quero fazer um pedido. Só para nós aqui, não precisa tu dizer para ninguém. Da nossa porção, a nosso alimento, só verdura e esta água natural. Esta aqui não. E o eunuco do rei, meus amados irmãos, não tem na confiança, né, missionário e presbítero Deus, não tem na confiança a fé no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus que fez os céus e a terra, né? Como o presbítero falou aqui no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é o céu, a sua plenitude e tudo que nele se contém, tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, tudo é dele. No Salmo 19, versículo 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo lindo, tudo bonito, tudo que Deus fez é bonito, porque tudo ele fez planejado. Tudo ele fez planejado. E Daniel confiava nesse Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso, Deus onisciente e onipresente. E ele disse: olha, só deve dar essa porção de alimento para nós só em 10 dias. Quando no fim de 10 dias, nós se apresenta aqui e vê como é que está a nossa pressão, a nossa formosura, se nós estamos felizes, se estamos mais saudáveis, se estamos mais gordos, ou se estamos tristes e abatidos. Meus amados irmãos, quem confia em Deus nunca fica abatido, nunca se abala, né? Os que confiam no Senhor são como quem? Como quem? Os montes da noite de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, meus amados irmãos. Confia em Deus. Eu falei aqui bem no comecinho, o rei Agu disse: duas coisas eu peço a tu e tu não me falte antes que eu morra: a paz não me na vaidade e na mentira, e nem me dá pobreza nem riqueza, mas me dá a minha porção costumeira. Sabe por que ele disse isso? Porque ele diz mais adiante no versículo 9, diz: se eu ficar pobre, eu posso roubar e até o nome de Deus roubando. Viu? Por isso que ele disse: nem me dá pobreza nem riqueza, mas me dá o pão, o meu pão costumeiro. Mas ele pediu a primeira parte da vaidade e da mentira. Essas duas coisas eram essenciais. E Daniel, meus amados, como não tinha vaidade, ele pediu a Deus diferente. Ele pediu a Deus que Deus deu graça para ele. O versículo 8 diz assim: aí Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Vocês sabem, meus amados irmãos, que eu não como em nenhuma festinha de imagem de escultura. Igual não. Eu fui umas 2 vezes ainda lá nas Poais, mas eu não comi nada lá. Você acredita? Isso faz muitos anos. Porque ali é coisa sacrificada a qualquer coisa. E nós não devemos se alimentar com coisa que é sacrificada a ídolo, a coisa morta, né? A Bíblia diz nos 10 mandamentos, quando Deus diz: olha, não para vós imagem de escultura, e nem se curvará a ela, porque quem se curva a ela torna-se igual a ela. E Daniel colocou no seu coração não nem adorar e nem comer daquele alimento e nem beber o vinho, mas que ele desse a água natural para ele, que não tem álcool, mas aqui é água viva, é a água que sacia a nossa sede. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer desta carne vai descer deste pão, vai descer sem ter fome. Mas aquele que se alimentar deste pão que eu der e da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas de dentro
sai uma fonte que salta, que jorra para a vida eterna. E Daniel, meus amados irmãos, Deus deu graça, não fosse contaminar com a porção do vinho, nem com a porção do vinho, do manjar. E ele teve nem beber, portanto pediu ao chefe do eunuco que ele concedesse não contaminar. Ora, meus amados irmãos, Deus deu graça, deu a Daniel graça, misericórdia, adiante do eunuco. E disse o chefe do eunuco a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria a vosso rosto mais triste do que o rosto dos outros jovens. Se enganou, né? Se enganou. Quando nós, meus amados irmãos, nós depositamos a nossa fé no Senhor, Deus dá graça e dá vitória. Nós vimos aqui, meus amados irmãos, o prefeito Deus que falou que maldito foi o diabo, maldito o homem que confia no homem. Está lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo, parece que é o 4 ou é o 5, por aí assim. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua mão a sua própria porção. Agora, o versículo 7 desse mesmo Jeremias 17 diz desse jeito: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma tamangueira, é mesmo que o salmo primeiro. Ele é como uma tamangueira plantada junto à fonte de água, que estende as suas raízes para a fonte, e no ano da sequidão ele não seca as suas folhas, nem deixa de dar o seu fruto. É nós, quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, lá do Evangelho de João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, ou o agricultor. Toda vara ou árvore que estiver em mim e não der fruto, corta e lança fora, mas limpa aquela que dá fruto, para que cada vez mais dê frutos, e fruto digno, fruto bom. E o versículo 5 diz: porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, sem Deus nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. O salmista, no Salmo 144, versículo 4, ele diz: quem somos nós diante de Deus? Nós somos como uma sombra que passa. Viu como é? Salmo 144, versículo 4. Quem somos nós adiante de Deus? Nós somos como uma sombra que passa, mais irmão. Agora, quando nós estamos enxertados na videira, nós podemos dizer que nem Daniel, meus amados irmãos, ele pôs no seu coração de não se contaminar, e aí ele começou a comer. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, 10º dia. Agora chega aqui até a presença do eunuco. O eunuco chamou ele foi lá. Meus amados irmãos, quando ele viu os homens, ele estava robusto, sadio e cada vez mais com sabedoria. Porque nós, quando obedecemos a Deus, nós somos homens e mulheres sábias. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos o temor, e no temor a sabedoria, e na sabedoria a prudência, e na prudência a ciência dos santos. Dessas coisas, meus irmãos. Glória a Deus. E o eunuco, quando viu eles, que eles estavam bem robustos, sadios, fortes, alegres, felizes, com Jesus no coração, obedecendo ao nosso Deus, ele disse: agora vou continuar dando essa mesma porção para todo mundo, para todos, meus amados irmãos, o mesmo legume, e bebendo essa água natural do bebê. A porção que alimenta nós é a porção que vem do alto, é a porção que vem do poder do nosso Deus. Essa, meus amados irmãos,
é aquela que nós podemos confiar. E quando Daniel, meus amados irmãos, começou a obedecer cada vez mais a Deus, ele olha o que Deus para ele: olha, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel ele deu entendimento de todas as visões e sonhos. Diz aqui no versículo 20 mais adiante, que quando o rei chamou aqueles jovens, não era só o Daniel e o Sadraque e o Mesaque e o Abednego que estavam, não, tinha o pessoal também, os sábios que estavam estudando também ali, aqueles 3 anos junto com Daniel. Diz a Bíblia no capítulo 1 aqui que nós lemos no versículo 20, diz que quando o rei começou a fazer pergunta, e todos os sábios todos respondendo as perguntas, mas em Daniel, em Sadraque, em Mesaque e Abednego, achou-se, sabe quantas vezes mais? 10 vezes sabedoria mais de que todos os astrólogos da Babilônia, 10 vezes mais sabedoria, se alimentando da porção da verdura e bebendo água e confiando no nosso Deus. Quando nós confiamos em Deus, as aflições podem vir, as dificuldades podem vir, mas nós vencemos de todas elas. Todas. Salmo 34, versículo 19 diz: há muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Todas Ele resolve quando nós entregamos nas mãos do Senhor. Ainda aqui, versículo 20: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez pergunta, se achou 10 vezes mais doutores que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. 10 vezes sabedoria. É por isso que eu digo, meus amados irmãos, quando nós confiamos no nosso Deus, nós podemos dizer que nem o salmista, no Salmo 56 e o versículo 4: em Deus eu levarei a tua palavra, no Senhor eu tenho posto a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer o homem. É confiar em Deus e entregar nas mãos de Deus. Este Daniel aqui, meus amados irmãos, é aquele Daniel que mais adiante no capítulo 2, ele vai interpretar o sonho do rei, daquela estátua grande que ele fez com 60 côvados de altura, com 15 de largura, meus amados irmãos. É esse Daniel que interpretou o sonho. E quando chega no capítulo 2 e o versículo 19, ele vai dizer que a sabedoria, olha o que ele diz aqui, capítulo 2 de Daniel e o versículo 19, ele vai dizer desse jeito assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou Deus dos céus. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, Ele está pronto para resolver. E isso é que Ele quer que nós confiamos. O versículo 21, ele diz assim, versículo 20: e falou Daniel, disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ainda mais adiante 21: e ele muda o tempo e a hora, ele renova os reinos, estabelece os reis, ele dá sabedoria ao sábio e a ciência ao inteligente. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos ter sabedoria, mas não queremos ter Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, e o versículo 5 e o 6 diz assim: quem quiser sabedoria, peça ao Senhor, e tudo Ele dá liberalmente, e não lança em rosto. Versículo 6: pedir sem duvidar, porque o que duvida é como a onda do mar que é levado
ler a palavra de Deus e pedindo sabedoria, que Ele dá. Ele dá para o irmão Agostinho, Ele dá para a irmã Graça, Ele dá para a irmã, Ele dá para aquele irmão, dá para o adolescente, dá para o evangelista Manuel, dá para a irmã Elza, dá para o evangelista, para o presbítero Neu, dá para o nosso irmão Rosildo. Ele dá sabedoria para todos, a sabedoria é para todos, depende só de nós. Nós vimos que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8, é a primeira coisa que dos dons é o da sabedoria, né? No capítulo 8 está lá, pode ler. É o primeiro que aparece, é o dom da sabedoria, meus irmãos. Então é a primeira coisa que nós temos que pedir, é a sabedoria. Isso Daniel foi sábio. Se ele não fosse sábio, se ele não tivesse o dom de Deus, se ele não obedecesse a Deus, se ele não andasse com Deus, ele tinha se lançado, irmãos, em cima da porção do rei e dormiu do rei, e tinha sido derrotado lá. Mas como ele obedeceu, colocou no seu coração aquilo que ele tinha, um jovem, uma criança de 14 a 16 anos, mas tinha inteligência, tinha sabedoria, tinha um conhecimento vindo de Deus. E então é desse jeito, meus amados irmãos, que Deus faz na nossa vida. Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento, Ele dá inteligência. O versículo 22 diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com Ele mora o quê? A luz. Ele conhece o escondido e o profundo, e com Ele mora a luz. E toda a matéria de sabedoria, Daniel com seus amigos tiveram muito mais 10 vezes. Glória a Deus, aleluia. 10, porque eles obedeceram. É por isso, meus amados irmãos, que obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 22, Samuel vai dizer para Saul: terá Deus prazer em sacrifício do que o obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então a pessoa que obedece a Deus, obedece o seu vida, a sua vida, ele é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem conhecimento, que tem sabedoria, e vem a luz de Deus, porque ele diz aqui: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com Ele mora a luz, meus amados irmãos, né? Ou então, meus amados irmãos, falar em luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas pelo contrário, terá ou será a luz da vida, meus amados irmãos. Então, isso é uma coisa de uma grande importância. Nós sabemos que nós somos luz, porque Jesus disse: quando eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva. Ou então, nós que somos luz, devemos resplandecer a nossa luz cada vez mais aqui, andar bonito. Eu vejo as nossas irmãs andar tudo bem arrumadinha, os nossos irmãos andar tudo bonitinho. Isso é um exemplo, é luz viva operando. Daniel só venceu, só foi vitorioso porque ele tinha essa luz dentro dele. Ele obedeceu a Deus e tudo, e foi vitorioso, meus amados irmãos. Quando Daniel foi jogado na cova do leão, no capítulo 6 de Daniel, ele, meus amados irmãos, ele propôs no seu coração, preferiu subir para orar no seu quarto, lá em Daniel 6, versículo 10, orar 3 vezes ao dia. Era o costume de Daniel, é o costume do povo judeu, é orar 3 vezes por dia. No Salmo 55, versículo 17 diz, o salmista diz: eu oro ou clamo ao Senhor à tarde, amanhã e ao meio-dia, e o Senhor ouve o meu clamor. Ou então, meus amados irmãos, clamar a Deus, Ele quer que nós busquemos a Ele.
A nossa irmã passou 3 dias, 3 noites, orando pela madrugada. A senhora estava digitando no versículo de Provérbios 8, versículo 17, né? Eu amo quem me ama, e que de madrugada me busca, me achará, né? Então é desse jeito que as coisas funcionam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó, aquele homem que temia a Deus, que andava no temor do Senhor, ele disse lá no capítulo 28, versículo 28, diz: mas o temor do Senhor é a sabedoria, mas apartar-se do mal é a inteligência. Viu? O temor do Senhor é a sabedoria, mas apartar-se do mal é a inteligência, meus irmãos, né? Ou então, coloquemos sempre no nosso coração, andando sempre olhando isso que Daniel fez, não querer se contaminar com as migalhas que o mundo oferece, né? O apóstolo João diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis ao mundo, e nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, porque a concupiscência do mundo é a concupiscência da vida, a soberba dos olhos, não é de Deus, mas é do mundo. Versículo 17, porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E fique de pé, meus amados irmãos, fazendo a vontade de Deus, né? Fique de pé, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Olhe para a minha esposa, tá, irmã Janira? Eu sempre digo que ela é 100% da minha vida. 52 anos que nós fomos juntos e ela é 100% da minha vida. Eu amo ela. Quero bem, cada dia que se passa, eu quero mais bem a minha vida. Cada dia que se passa, quero mais bem a ela. Ela me deu 6 filhos, e esses seus filhos me deram 12 netos, né? Então, sou uma pessoa feliz, sou realizado e como todo dia, graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Pense que eu sou uma pessoa feliz, alegre. Não tem tristeza na minha vida. A minha esposa fala que eu estou alegre. Sabe por quê? Porque nós estamos servindo o Deus verdadeiro, né? Quando Marta disse: eu sei que meu irmão vai ressuscitar a ressurreição no último dia, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Até que ele ainda que esteja morto, vive. Porque é de João capítulo 1, versículo 25. Então, isso é um pouco muito importante, né? Gostaria de perguntar se alguém que queira considerar se todo mundo é crente aqui no Senhor Jesus. Se é uma pessoa que queira se reconciliar ou aceitar a oportunidade, tá bom? Eu fiz isso. Essa coisa eu fiz agora no dia 27, de 25 agora vai fazer 47 anos, 25 agora é dia 1. 47 anos eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu tinha 25 anos de idade. Eu tinha 5 anos de casado e aceitei Jesus. Hoje eu tenho 72 anos e só agora que eu estou perto dele. Cada dia se passa, eu sou mais alegre, sou mais feliz na minha vida e vejo que aqui o rosto do crente, meus irmãos, é uma felicidade só, é luz. Resplandeça a sua luz adiante dos homens. Então, Senhor, Deus continue abençoando mais e mais os meus amados irmãos. E quarta-feira nós temos culto e ensinamento. Terça-feira temos oração. Deus te abençoe comigo. Terça-feira comigo. Terça-feira que eu estava só bagagem. Aí terça-feira de oração, o Antônio já está aqui e nós vamos estar aqui, se Deus quiser. E quarta-feira, culto de ensinamento da palavra do Senhor, nosso Deus, né? E você que necessita de oração, só levanta o seu braço, tá bom? E nós vamos orar, com certeza. Eu gosto sempre, eu não sou de chamar a mão porque quando o profeta Isaías, Deus mandou que ele levasse a mensagem do rei Ezequias, o rei Ezequias só se virou para a parede e recebeu a cura. Ou então, eu tenho certeza que se
unir a sua fé uma minha e crer no Deus verdadeiro, você vai receber a bênção do nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que está no céu, Deus Santo e Poderoso, mais uma vez eu quero te louvar e te exaltar, meu Pai. Te agradecer por esse momento que tivemos aqui na tua casa. Agora eu peço que o Senhor despede nós em paz, amor e segurança para o nosso lar, ser uma noite de amor e de alegria e paz e prosperidade. Deus Santo e Poderoso, peço uma bênção especial em favor de cada irmão, que crê, Senhor amado, que a nossa oração que estamos clamando ao Senhor, pedindo a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Qualquer irmão, qualquer irmã que esteja com enfermidade, que saia agora em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, toda dor, toda enfermidade, seja dor na cabeça, seja dor nas pernas, seja dor na coluna, seja dor no pescoço, seja dor na pá, seja dor nas mãos, nos pés, Senhor amado, que saia em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder para sarar qualquer tipo de enfermidade. Deus Santo e Poderoso, eu creio no poder da tua palavra e nós cremos porque a tua palavra é a verdade. Leva nós em segurança debaixo do teu poder e da tua graça, do teu amor e misericórdia. Fica conosco e nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos meus amados irmãos, desde agora para sempre, todos diga amém. Deus continue abençoando meus amados irmãos, nossos irmãos que nos visitam, Deus continue dando graça e glória.